Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e corte do jogo aberto, na data fã, nisso, todo mundo comentando sobre esse jogo entre Flamengo e Criciúma, onde o Flamengo venceu por 3-0 fora de casa, né? Com gols aí de Varela, Bruno Henrique e também de Luiz Araújo que voltou. Então vamos ver aí o que eles falaram nesse jogão. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. O Criciúma no Z4 precisava vencer o Flamengo, não conseguiu. A equipe do Felipe Luiz fez 3-0 fora de casa, com muitos desfalques, e tá bem ali na terceira posição do campeonato. Começou com uma festa linda no Heriberto Wilson, terminou em frustração. O Criciúma vacilou mais uma vez em casa e dessa vez a derrota pode custar caro. O Tigre entrou em campo muito pressionado e talvez por isso estava nervoso. Só que isso também não quer dizer que o time não tentou. O Criciúma buscou suas chances, mas faltou calibrar a pontaria. Já o Flamengo, que não tem mais pretensões no campeonato, foi com um time misto, bastante alternativo. Jogou leve, solto, sem preocupação nenhuma. Tanto que no primeiro tempo não fez uma falta sequer e sobrou na posse de bola. Tá, mas quem ameaçou mais na primeira etapa, aí foi o Criciúma. Teve esse chute forte de Bolassi que arrancou da torcida. E essa bola de Arthur Caíque que balançou a rede, mas pelo lado de fora. Essas foram as chances de trazer o alívio à torcida carvoeira. Só que ao invés do alívio, veio a angústia. Bruno Henrique para Ayrton Lucas, que de cavadinha passou para Varela marcar. 1-0 Flamengo. Eu sempre penso, e assim, mas é um valor firme que eu tenho na minha vida, de que ao futebol você tem que entregar tudo que você tem. Se você entrega tudo que você tem, o futebol te devolve. Suportamos bem, fizemos o que tinha que ser feito e quando você sofre um gol é uma pancada muito grande, né, para um time que precisa vencer em casa. Por isso, na segunda etapa, Tencati resolveu colocar uma equipe mais ofensiva, com Marquinhos Gabriel, Felipe Mateus e Felipe Viseu. Mas as substituições não surtiram efeito. Já no Flamengo, essa deu certo. Luiz Araújo, que retornou após 2 meses e meio fora, se recuperando de uma fratura na cartilagem do joelho, tentou esse chute e a bola desviou no braço de Tobias Figueiredo. Com auxílio do VAR, o árbitro marcou o pênalti. Bruno Henrique na cobrança e 2-0 Flamengo. E não acabou por aí, teve mais. Dessa vez, Eric Pulgar foi o garçom e Luiz Araújo marcou um golaço. Essa derrota complicou a vida do Criciúma na luta pela permanência. Matematicamente, o Tigre ainda tem chances, mas para isso acontecer, precisa secar os adversários que entram em campo nessa quinta-feira. O Bragantino e principalmente o Fluminense. O time carioca não pode somar pontos contra o Cuiabá. A despedida aqui no Heriberto Wilson da temporada 2024 teve um gosto bem melancólico. Frustrado, extremamente frustrado, mas se os deuses do futebol, né, contribuírem com a gente, os dois perdem amanhã também e nós estamos vivos até a última rodada. Já o Flamengo vai terminando a temporada de uma forma bem positiva. Agora na última rodada o rubro-negro recebe o Vitória no Maracanã. Jogo que vai marcar a despedida do Gabigol, encerrando assim um ciclo vitorioso do ídolo pelo clube carioca. Que o escudo esteja acima de tudo, mas que sim, a gente seja agradecido por um jogador que durante esses 5 anos foi super importante na nossa história, deu tudo pela camisa do Flamengo e nos deu muitas alegrias, essa é a verdade. Muitas alegrias do lado do Gabigol e ele merece essa festa maravilhosa. Jogamos para o Fluminense, jogamos para a nossa torcida. Teve muito torcedor que ficou bravo. O cara vai entrar para perder? Lógico, não, tá, não tem discussão. Lógico que o torcedor pode pensar o que ele quiser, secar o rival, ainda mais quando a temporada, em termos de objetivos principais, acabou para o Flamengo. Ah, vai ser terceiro, ser quarto, influencia em premiação, tudo bem, mas não é. O mais importante foi determinado já com a conquista da Copa do Brasil e a consequente classificação para a Libertadores. Mas é um Flamengo que está usando esse período muito bem, Abel. Em questão de termos de ideias que o Felipe Luiz quer emplacar, usou quando foi necessário para aprimorar a formação com 3 zagueiros. O Felipe Luiz já falou isso, já até citei e repito que acho que é importante, da questão de ter 2 sistemas diferentes, então ele aproveitou isso, tem aproveitado para dar mais minutagem, por exemplo, a jogadores como Alcaraz, que chegou com grande expectativa no meio de temporada e pode ser um cara que venha a ter um crescimento na próxima temporada, tendo passado o processo de adaptação.
dando sequência para Everton Araújo, que tem jogado muito bem. Então, acho que ele tem utilizado muito bem esse período. Lógico, em termos de objetivos, os principais, já está resolvida a situação. Mas num ano que vai ser tão pesado, com o calendário cada vez mais curto, quanto você puder queimar etapas, utilizar esse tempo de forma útil para ter atalhos em relação à próxima temporada, é melhor. E o Flamengo é um dos clubes que melhor tem feito isso nesse momento da temporada. Então, além de criar cada vez mais casca, confiança para o Felipe Luiz, o aproveitamento dele é um negócio absurdo. E aí o Criciúma, por outro lado, o Joãozinho falava até agora cedo, depois da virada, né, pro Corinthians. Casa cheia, olha lá. Pois é. Heriberto Ulci, lotado, casa cheia, aquele barulho, a torcida empurrando. E aí? Não, depois de ontem já dá pra dizer que o Criciúma foi de Cuiabá, né? Acho Foi de que Cuiabá. Foi. Vocês sabem do mascote do Criciúma? Se apareceu contra o Flamengo? Não teve nada? Eu acho que não, né? Acho que o clima não tá bom pra brincadeira agora. Mas vamos falar a verdade, turma. 2 jogos que o Flamengo, particularmente, não tinha uma pretensão muito grande. Contra o Internacional, 3 gols marcados. O Internacional que vinha de 16 vitórias. O Criciúma parece que é cachorro morto, mas estava brigando por uma permanência na Série A. Dentro de casa, o fator casa tão determinante, né, Abel? Não adiantou. 3 gols marcados fora de casa, são 6 gols nos últimos 2 jogos. O Flamengo está aproveitando muito bem esse período sem grandes pretensões nesse final da temporada para se preparar para 2024. E vou te falar, existem 2 2025. clubes... 2025. Existem 2 clubes que estão deixando os rivais aí com o cabelo em pé para 2025. É o Flamengo e o Corinthians. Porque o Corinthians se azeitou muito bem com a chegada do Memphis, etc., essa sequência de 8 vitórias aí absurda. E o Flamengo tem elenco para conquistar o que quiser ano que vem, como era em 2024. Às vezes o trabalho não corresponde, como foi com o Tite. Mas eu tenho certeza que os rivais olham assim, ano que vem esse Flamengo do Felipe Luiz aí vai dar um caldo. Porque se agora, sem chances de outro título, né, a Copa do Brasil já veio, já está jogando dessa maneira, enfrentando adversários do topo da tabela, da parte de baixo da tabela, com tranquilidade, esse time, ano que vem, tem tudo para voar. E a gente sabe que o Flamengo também trouxe o Alcaraz, trouxe o Plata, mas ano que vem também pode trazer um outro reforço. Tem Cebolinha para voltar, machucado, o De La Cruz mais saudável, Luiz Araújo Vinha... acabou de voltar, que antes da lesão estava voando. Exato. Já retorna bem. O Gabigol vai embora, eles vão atrás de outro. O Michael, que retornou contra o Inter, já foi muito bem também. O Flamengo tem um elenco absurdo. Então, assim, quem gosta de secar o Flamengo pro ano que vem também em choque. Ontem nem foi um grande jogo do Flamengo. No primeiro tempo ali com muita dificuldade, o Criciúma, mesmo sem a posse de bola, conseguia ali fazer pressão, roubar muita bola. A torcida gostou mais do primeiro tempo do Flamengo, então? Agradou mais o torcedor rubro-negro que estava torcendo por uma derrota para prejudicar o Fluminense. Mas depois, no segundo tempo, o Flamengo conseguiu se encaixar melhor, até pelo desespero do Criciúma e com um gol de vantagem. Mas o que chama a atenção no Flamengo é a lucidez do Felipe Luiz em tão pouco tempo de carreira como treinador. O Felipe Luiz, ele é mais consciente que muito treinador medalhão ao explicar suas ideias, porque é de uma maneira muito clara, é um cara que tem um senso de autocrítica. Ao reconhecer num jogo de ontem, ele poderia só dourar a pílula, dizer que o time estava desfalcado, já não tem grandes pretensões para justificar o mau desempenho, mas não, ele fala, olha, não consegui, não foi o jogo que a gente queria, não é isso que eu penso para o Flamengo. E está certo em fazer isso porque ele coloca sempre o sarrafo lá em cima, não deixa jogadores caírem na zona de conforto. E o principal, Abel, ele ontem é questionado se o fato do torcedor do Flamengo estar de olho no Fluminense, na luta por rebaixamento, prejudicou a concentração do time. Ele poderia usar isso para ir com aquelas falácias. Não, aqui só tem profissional, aqui a gente joga. Ele aproveitou esse questionamento para falar sobre o jogo, para falar sobre a maneira como o time, que estava desfalcado de alguns titulares, não encaixou e acabou tentando jogar de forma mais direta, hesitando um pouco mais. A maneira como o jogo mais vertical do Criciúma, desesperado, também atrapalhou nessa proposta inicial no primeiro tempo. Então, um cara muito lúcido, um cara que realmente valoriza o aspecto tático, as ideias que ele propõe. Tudo bem que ele ainda vai ser testado em momento de crise, em sequência de derrotas, que vai acontecer, em oscilação. Mas até aqui,
no vestibular como técnico do time principal, já que é o primeiro trabalho, o Filipe Luís passa com sobras. Até em gestão de crise na questão Gabigol, ele foi super bem nas coletivas. Né? E assim, com uma nota altíssima. Sim. E não é só porque ganhou o título, é pela maneira como se comporta. E essa figura do Filipe Luís, como um ídolo, como um técnico que valoriza o jogo, que valoriza os aspectos de campo, que deixa ali a parte folclórica do futebol de lado, para o Flamengo, isso é essencial. Assim, pensando na temporada que vem, eu vejo com uma ótima perspectiva o trabalho do Filipe Luís, não só pelas ideias de futebol que ele tem, que são muito boas, de futebol ofensivo, um futebol vistoso, que represente o que o torcedor quer para o Flamengo, mas pela maneira como ele tem se comportado ao falar sobre suas ideias, ao expor essas ideias para o torcedor rubro-negro e ao colocar um sarrafo muito alto no Flamengo. Nisso aí ele tem muito mérito e não é fácil, Abel. A gente sabe que motivar jogadores em fim de temporada, o Flamengo já não tem nada mais para brigar, é algo muito complicado e ele tem conseguido isso. O Flamengo tem se dedicado em todos os jogos, tem tentado ser protagonista, tem tentado vencer, então é algo a se exaltar. Difíceis, né? Os 2 últimos que ele venceu, ele fez 3 gols nos 2. O Criciúma está jogando muito mal, mas o Criciúma lutando contra o rebaixamento, desesperado. Sim. E o Internacional, que vinha numa sequência absurda, o Flamengo ganha do jeito que ganhou. E dentro de tudo isso, amigos, domingo tem despedida do Gabigol, hein? Flamengo e Vitória no Maracanã. Imagino um clima festivo. Apesar dos problemas que aconteceram, mas imagino muito carinho do torcedor rubro-negro em relação ao Gabigol nesse último jogo. Ou não? Sem dúvida. Sem dúvida, né? A tarde, esquece todos os atritos. Agora é o momento de falar da carreira, de um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Até um bom jogo para isso, né, Dom? Exato. Então, assim, é focar nesse aspecto, ter a maior despedida possível. Lógico, a gente vai aqui analisar como é que vai passar o último ano, se poderia, quem falhou, em que momento falhou, teve, acho que, erros e acertos dos dois lados. Mas domingo, a questão é a forma de se despedir da forma mais digna e com todo o reconhecimento à trajetória que o Gabigol escreveu na história do Flamengo. Ingressos esgotados. Alguém sabe quantos? Mas 55 mil. Vai ter muita plaquinha. Muita plaquinha. Um abraço pro Chapolin, o Chapolin Colorado, rubro-negro. Vai ter plaquinha, hoje tem gol do Gabigol, vai ter plaquinha, obrigado Gabigol, certeza, eu te amo, Gabigol. Me dá sua camisa, Gabigol. Me dá sua camisa, Gabigol. Pô, essa camisa vai valer muito. Fica, Gabigol. Vamos voltar atrás, olha o contratinho aí. Tem gente que tem muito flamenguista triste com a saída, mas faz parte. Eu acho que é o momento ideal para o fim desse casamento aí. E tem tudo para ser uma festa muito bonita contra o Vitória. Como eu mencionei aqui, acho que é um jogo ideal para agora que o Vitória está muito mais estruturado, não está brigando desesperadamente igual o Criciúma, etc. É um jogo para o Flamengo fazer uma boa festa no Maracanã. Diga, Brilha. O trabalho do Filipe Luís ajudou com que o ambiente fosse mais positivo, até pelo título da Copa do Brasil, porque da maneira como estava se encaminhando, seria uma despedida melancólica e talvez até sem um jogo de despedida, Exato. Porque o Gabigol chegou a ser afastado, depois ali das declarações na final da Copa do Brasil, a relação com a diretoria ruim. Então o Filipe Luís ajudou a colocar as coisas no seu devido lugar. Se tivesse continuado o Tite também, né? O Gabigol publicamente deixou claro que não gostava do Tite e vice-versa. Já não tinha ambiente. Então, pelo menos, o Filipe Luís ajudou a salvar uma despedida honrosa para o Gabigol. Despedida com festa, com homenagens, com reverência. Mas ainda assim, eu vejo que poderia ter terminado diferente essa história. A permanência do Gabigol era algo possível. Para mim, não chegou a um ponto de ruptura institucional, do torcedor do Flamengo não aguentar mais o Gabigol, ou do Gabigol não aguentar mais as cobranças da torcida do Flamengo. Mais interno, né? Foi algo com a diretoria, entre pessoas, e quando a gente olha para o tamanho, para a grandeza do Flamengo, eu vejo que o Gabigol merecia mais, e o Flamengo também, porque o Flamengo perde com a saída do Gabigol. Por mais que encontre outro jogador do mesmo nível, por mais que encontre ali um goleador, um cara com um estilo até diferente do Gabigol, é um ídolo e um cara que tinha muito potencial para encerrar a carreira no Flamengo, para fazer toda a sua trajetória, para ganhar mais títulos e até mesmo uma possível volta, dependendo de como, para onde ele for e de como foi essa passagem em outro clube brasileiro, pode ser inviabilizada. Então, para mim, o Flamengo, nesse caso, acabou ficando refém de vaidades.
principalmente da diretoria. A diretoria não soube ali engolir o ego, saber administrar a situação, mas legal que o Gabigol vai ter uma despedida, mas para mim ele merecia uma continuidade, não um término, principalmente da maneira como foi nos bastidores. É isso. Temos intervalo, amigos? Praticamente manteve o Fluminense na Série A do Campeonato Brasileiro. Como eu falei aqui, não vou mentir de novo, tem torcedor que tá puto com o Flamengo. Tem torcedor que tá brabo, que ajudou o Fluminense. Nesse caso, eu acho mais suave. Não é uma briga por título, não é o Flamengo fazendo o Fluminense ser campeão, né? E também o Fluminense pode se livrar, mesmo se o Flamengo perdesse para o Criciúma. O Felipe Luiz, ele na entrevista já deixou claro, ele falou: eu comando o Flamengo, eu vou treinar esses jogadores para fazerem o melhor a cada jogo. É claro, e o Felipe Luiz a gente sabe que é um cara muito sério. Agora, tem torcedor que tá na bronca, eu vi até torcedor postando, o Varela nunca joga nada quando tem que jogar. Quando precisava jogar mal, ele fez até gol. Agora, é aquilo, né? Numa situação como essa, entregar é muito complicado. Agora, se fosse título, eu duvido que o Flamengo ia jogar com a leveza que jogou hoje. Tipo, se o Flamengo vence o Criciúma, o Fluminense é campeão brasileiro. Eu sempre tenho um pé atrás, ô Marcos André. Não, o Flamengo tem que entrar em campo, acho que os clubes têm que entrar em campo para ganhar, né? O Flamengo fez seu dever de casa, um time forte, o Criciúma voltou à primeira divisão e não tem o orçamento que tem o Flamengo, né? Praticamente, só se o Fluminense der muito mole de perder amanhã pro Cuiabá e botar o Criciúma na fita. O Cuiabá foi pra lanterna hoje. Então, quer dizer assim, o Fluminense só depende de si, é um rival ali do Flamengo, mas depende só de si. E aí pode acabar tudo amanhã. Vitória do Fluminense, derrota ou empate do Red Bull Bragantino. Você falou que ia fazer uma promessa se o Bragantino caísse, né? Você ia caminhar até a Aparecida, é isso? Eu falei isso? Falou no programa que loucura, do dia. Irmão. Você discutindo com o Fábio Prado, se o Bragantino caísse, você ia caminhar até a Aparecida? Eu falei que eu venho fantasiado de touro. Eu vou arrumar uma fantasia de touro aqui em Fortaleza e vou vir de tourinho da Red Bull. Vou vir touro do Bragantino. Se o Bragantino for rebaixado, que aí o que o Flávio Prado falou, que já é visto como piada, vai ser má piada ainda. Tem boa chance de ser amanhã já, né? Olha aí, olha como o filho tá super preocupado com o papai. Né, Bruninho Prado? E aí... Aliás, o normal é que seja amanhã, né? É verdade. Porque se o Atlético Paranaense perde do Bragantino, ele vai para a última rodada com 42 pontos, o Bragantino com 41. O Bragantino joga contra o Criciúma em casa e ele pega o Atlético Mineiro, que também fica na briga também em Belo Horizonte. Né, Bruno? Sim. Gente, não, e aí, vamos ser sinceros, né? Vai ser um brasileiro com todos os gigantões do futebol brasileiro. Todos. Porque, pelo jeito, não vai cair nenhum grandão. Podia cair Fluminense, podia cair Corinthians, podia cair Grêmio e até o Atlético Paranaense. Eu coloco aí nesses clubes que o Atlético Paranaense, nos últimos anos, vem dando muito trabalho e até conquistando títulos. Ou seja, se cair Criciúma, Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense e Cuiabá, todos os gigantes do futebol brasileiro vão estar na Série A. A Série A promete no ano que vem, ô Bruno. Curitiba que foi campeão brasileiro. O Curitiba não voltou, né? Ficou na Série B. E na Série A, ano que vem, se confirmar esses rebaixados, o Nordeste vai ter mais times que o Sul, né? A região Sul vai ficar com os 3 gaúchos, né? O Juventude hoje se salvou, o Inter e o Grêmio, e o Atlético Paranaense, né? Que o Criciúma está perto de cair. E 5 do Nordeste, né? O Vitória, o Bahia, o Ceará, o Sport e o Fortaleza. Mas teremos aí todos os grandes clubes do país na primeira divisão no ano que vem. E com essa mudança, né? E só 3 regiões. Centro-Oeste vai deixar de ter representante, né? Só o Sudeste, o Nordeste e o Sul. E o Nordeste provavelmente com mais times que a região Sul. Agora, vocês acham que o Cuiabá tem alguma chance contra o Fluminense sem brigar por nada
Cuiabá não briga mais por nada. Já caiu. E o jogo é no Maracanã, gente. Será que o Fluminense pode dar um vexame como esse? Eu acho que não. Eu também acho que não, gente. Ó, só lembrando aqui. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, que o Flamengo foi bastante elogiado, tanto pelo jogo aberto aí, Renata Fã, The News, como também aí no programa aí da ESPN Brasil, né. Eles comentaram aí sobre esse jogo onde o Flamengo começou, né, praticamente no nível um pouco abaixo, porque não queriam, os jogadores não queriam se machucar, os jogadores já sabiam que já não mudava nada, tanto a vitória como a derrota, era algo ali mais para cumprir tabela. Então o jogo foi mais caminhando ali para o finalzinho, né, foi mais tocando a bola mais para lá, mais para cá, sem tanta objetividade, do jeito que Felipe Luiz não gosta, né, tanto que ele reclamou aí na coletiva, né. Mas depois o Flamengo, quando ativou praticamente o modo turbo, foi um gol atrás do outro, né? Foram 3 gols, 3-0 para um time que estava jogando em casa e precisava da vitória para não ser rebaixado, né? E o Flamengo nem usou seu time todo titular. Foi um time mais ali intercalado ali, reserva, né? Acho que de titular só tinha Bruno Henrique, que eu lembro, Bruno Henrique e talvez Plata, né? Acho que nem Plata é titular, né? Mas o resto todo mundo ali reserva, né? Então são jogadores aí que o Flamengo tem como opção e entraram muito bem e venceram esse jogo, né? Então, imagine quando voltar aí Cebolinha, Vinha, Pedro, né? Jogadores que estavam machucados, que próximo ano vão voltar para ser disponível para o Flamengo, e também o Flamengo vai contratar jogadores, né? Próximo ano, na próxima janela. Um deles vai ser um atacante ali de referência, visto que Gabigol não vai ser mais jogador do Flamengo, né? Já deixei claro que não vai mais vestir a camisa do Mengão e deve ir para o Cruzeiro. Qual a sua opinião, torcedor? Deixe comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.